Olá, amigos telespectadores da Rede TV+. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. O presidente Lula vai a Paris para a cúpula do Pacto Financeiro Global. Entra em vigor o marco legal das criptomoedas. Senado aprova Cristiano Zanin para ministro do STF. Caixa suspende cobrança de Pix para pessoa jurídica. Justiça determina fim da greve dos professores na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. Prefeito de Magé fica inelegível após decisão do TSE. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Com presença confirmada nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará discurso de encerramento da cúpula do Pacto Financeiro Global. O evento terá participação de organismos internacionais e autoridades do país anfitrião, como o presidente francês Emmanuel Macron. No primeiro dia do verão europeu, a música floresce nos 4 cantos de Paris. A cidade se prepara para receber a cúpula Novo Pacto Global de Financiamento, um evento organizado pelo governo francês que vai discutir a preservação da biodiversidade do planeta. E o Brasil tem papel central neste debate. Nas ruas, a chegada do chefe de Estado brasileiro já é aguardada com expectativa. Esse estudante francês diz que a geração dele se preocupa muito mais com as mudanças climáticas que a geração anterior e que a preservação da Amazônia precisa ser uma prioridade para todos. Os brasileiros que moram aqui também perceberam que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. O Brasil está cada vez mais em evidência, sobretudo por conta da floresta amazônica, né? Eles têm muitos pesquisadores que estão lá pesquisando novos ativos. Entra em vigor o marco legal das criptomoedas. A medida foi sancionada em dezembro de 2022 e passa a valer esta semana. O texto define regras para a negociação dos ativos virtuais e inclui punição contra fraudes no Código Penal. Os brasileiros têm procurado cada vez mais investimentos em moedas digitais. O número de pessoas que investem em criptomoedas chegou ao recorde de quase 2 milhões em abril. E a quantidade de empresas investidoras alcançou pela primeira vez mais de 65 mil, segundo o relatório da Receita Federal, com dados a partir de 2019. A criptomoeda é um dinheiro totalmente digital. Não é emitido por nenhum governo, como o real e o dólar. Esse ativo virtual é usado para pagamentos e investimentos. E o preço das moedas digitais varia de acordo com a antiga regra da economia, oferta e demanda. Quando há mais procura pelo ativo, os preços sobem. Quando ele chama menos atenção, os preços caem. Segundo dados da Receita Federal, o volume desses investimentos somou quase 20 bilhões em abril, o maior valor desde maio de 2021, um aumento de 60% na comparação com abril de 2022. Aprovado em sabatina no Senado, Cristiano Zanin teve a indicação aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os detalhes você confere agora na reportagem da TV Brasil. A indicação de Zanin para o Supremo foi aprovada na CCJ com 21 votos favoráveis e 5 contrários, depois de mais de 8 horas de sabatina. O primeiro a fazer perguntas a Zanin foi o relator, o senador veneziano Vital do Rego, que indagou o advogado sobre a relação dele com o presidente Lula. Doutor Cristiano Zanin, sua indicação para compor como ministro o Supremo Tribunal Federal, por Sua Excelência o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode, de alguma forma, constrangê-lo ou comprometer sua imparcialidade como magistrado? Na minha visão, e acredito que é a visão também do presidente da República que me indicou, um ministro do Supremo Tribunal Federal só pode estar subordinado à Constituição da República. Então, eu me sinto absolutamente
na condição de exercer esse honroso cargo, de atuar com imparcialidade. Zanin foi indicado para a vaga no Supremo por Lula, de quem era advogado na Lava Jato. Na época, o atual senador Sérgio Moro era o juiz responsável pelas investigações. Na sabatina, Moro fez mais de 10 perguntas a Zanin, boa parte delas relacionadas à operação. Existe uma arguição, uma DPF no Supremo Tribunal Federal, no qual se busca a revisão de vários acordos de empresas que atuaram na Operação Lava Jato. Nessa linha, a minha indagação seria se nesse seria um caso que o senhor se daria por impedido ou por suspeito de atuação. Em resposta a Moro, Zanin afirmou que não está automaticamente impedido de julgar ações da Lava Jato. As regras objetivas, elas podem, desde logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, a regra objetiva, os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Outros temas polêmicos também foram abordados, como aborto, adoção por casais homoafetivos e o alcance da liberdade de expressão. A tentativa da Caixa Econômica Federal em cobrar por operações via Pix para pessoa jurídica foi suspensa pelo presidente Lula. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a decisão será discutida quando o presidente retornar da Europa. Abre aspas. A Caixa reforça que não realiza a cobrança de tarifa Pix de seus clientes pessoa física, de microempreendedores individuais, o MEI, e de beneficiários de programas sociais, em conformidade com a determinação do Banco Central. E reafirma a suspensão da cobrança por pessoa jurídica, fecha aspas. Conclui a instituição. Apesar da determinação da Justiça do Rio, professores anunciaram que devem continuar em greve até que todas as reivindicações da classe sejam atendidas. O desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso determinou, além do retorno ao trabalho, multa de R$ 500 mil ao sindicato em caso de descumprimento da decisão. Para o magistrado, há reivindicações que independem do governo, como mudanças na legislação. E também destacou que houve paralisações curtas em um período de 6 meses, antes da greve, o que já teria prejudicado os alunos. A greve dos professores completou 35 dias. Os profissionais da educação reivindicam o pagamento do piso nacional do magistério, respeitando o plano de cargos da categoria e o reajuste salarial dos funcionários administrativos com piso no salário mínimo. Também protestam pela revogação do novo ensino médio. Há uma Assembleia Geral marcada para o início da tarde na quadra da São Clemente, no centro do Rio, para debater os rumos do movimento. De acordo com a coordenação do sindicato, nenhuma das partes chegou a um acordo. Após reunião com os representantes do governo do Rio, após desacordo entre as partes, uma assembleia dos profissionais da educação votou pela continuidade dos protestos e um ato público foi realizado na Candelária durante a tarde, de acordo com os representantes do Sindicato Estadual, dos profissionais de educação, do Estado do Rio de Janeiro, não foi apresentada nenhuma proposta para a categoria. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu, nesta quarta-feira, dia 21, que o atual prefeito de Magé, Renato Cozzolino, do PP, se tornará inelegível pelo período de 8 anos. Isso a partir de 2025, depois do encerramento do atual mandato, que se encerra no ano que vem. Em julgamento, os ministros do TSE decretaram que Cozzolino cometeu crime de abuso de poder político,
na campanha eleitoral de 2018, quando foi candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio, a LERJ. De acordo com o TSE, durante a campanha, o prefeito de Magé realizou uma série de ações sociais e foi acusado de troca de votos e, por isso, terminou eleito como deputado estadual daquele ano. Já em 2020, ele deixou o posto de deputado para concorrer à Prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense. Com uma liminar que garantia seu mandato revogado, a Corte decidiu que ele não poderá concorrer novamente ao cargo, quando encerrar seu mandato em 31 de dezembro de 2024. Prefeito Renato Cozzolino vai recorrer da decisão. Abre aspas. A decisão não tem capacidade para interferir no mandato de prefeito para o qual foi eleito e continuará exercendo até 31 de dezembro de 2024, administrando a cidade. Esclarece ainda que recorrerá às instâncias superiores e confia na reforma do julgado porque crê na justiça. E, fecha aspas, informou um trecho da nota da assessoria do prefeito. Acompanhe o vídeo do prefeito sobre o caso. Não poderia deixar de passar por aqui para dar uma satisfação a toda a população magiense e a vocês que me seguem aqui nas redes sociais sobre o que aconteceu no dia de hoje. A gente tem visto alguns politiqueiros falarem inverdades sobre o meu processo, um processo que eu tenho desde a época que eu estava como deputado, sobre ações sociais do governo do estado que nós trazíamos aqui para o município de Magé, mas eu quero aqui poder tranquilizar que isso não implica em nada no nosso atual mandato e que nós iremos recorrer dessa decisão e, se Deus quiser, iremos reverter. Eu quero aqui poder tranquilizar todos os meus apoiadores, toda a população magiense e dizer que eu não estou nem um pouco preocupado com a eleição do ano que vem. Nós temos muito que fazer, muito que trabalhar, até porque o povo de Magé precisa e o povo de Magé merece. Vamos com tudo, amanhã tem muito trabalho, gente. Um beijo, boa noite. Vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Chegou a nota Terê, isso é bom pra você e pra todo cidadão que tá louco pra ter uma grana na mão. São 400 mil, meu irmão. Agora é nota Terê. Se liga, cidadão, sua notinha vale um notão. Sua notinha vale um notão. Acesse teresópolis.rj.gov.br/Nota Terê, Prefeitura de Teresópolis. De volta do intervalo, vamos acompanhar agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Prefeita de Guapimirim começa asfaltamento de ruas no 2º distrito da cidade. Prefeitura de Magé disponibiliza vagas de emprego. Teresópolis segue com 2 fontes impróprias para consumo. Rio das Ostras anuncia a revisão do plano de carreira dos servidores. Meu amigo Marcos Guedes, vamos iniciando o giro de informações pelos municípios, trazendo reportagem que nosso colega Antônio Alexandre realizou sobre as obras de asfaltamento pela Prefeitura de Guapimirim, no Vale das Pedrinhas. Olá, amigos moradores de Guapimirim, nós estamos aqui no trevo, como vocês podem ver, do Vale das Pedrinhas, para anunciar uma boa nova para vocês. Sabe o que está acontecendo?
a prefeita Marina do Modelo começa a fazer uma operação de asfaltamento aqui no 2º distrito da cidade e a coisa já está correndo muito legal. São várias ruas já, nós contabilizamos até agora 7 ruas que já estão sendo saneadas com asfaltamento, a população satisfeita e o fato que não acontece pelo menos desde a emancipação da cidade até agora. Depois desse governo aqui instaurado, o poder público municipal começa então a fazer essa operação nas ruas, deixando a cidade mais bonita. Vou pedir ao cinegrafista que dê um giro aqui, para vocês verem a entrada aqui como já melhorou também. Ele vai dar esse giro aí. Nós temos aqui o DPO, que foi presenteado, agraciando aqui o 2º distrito também, a 2ª CIA da Secretaria do Estado de Polícia Militar, uma obra também que foi patrocinada pelo Poder Público Municipal, juntamente com o Governo do Estado. A Marina esteve aqui inaugurando esse posto que é fundamental para a segurança da entrada da cidade, aqui na 493. Portanto, é a cidade que ganha. Como vocês podem ver, é uma cidade cercada de verde, também privilegiando uma iniciativa muito bacana, que é uma iniciativa preservacionista. Até pelas letras vocês podem ver, é uma situação que tem que aplaudir. A nossa reportagem está na rua para mostrar para vocês o defeito, mas tem que mostrar também quando o poder público toma a iniciativa de melhorar a vida do cidadão. Essas obras não acontecem só aqui no 2º distrito, não. No 1º também, várias ruas da entrada de Guapimirim, pela BR-116, estão recebendo asfalto novo, concretagem, a saúde com os maquinários e toda a revitalização da rede hospitalar da cidade. Então, gente, é pontual. Vamos acompanhar esse trabalho bacana aí que a governante está fazendo dentro do município, melhorando a cada dia mais a vida do morador da cidade de Guapimirim. O posto do Cine em Magé está cadastrando para vagas de emprego. Auxiliar de departamento pessoal, sendo necessidade de experiência na área ensino médio completo. Açougueiro, também necessidade de experiência de ensino médio completo. As mesmas exigências para a vaga de fiscal de caixa de supermercado. E, por fim, para auxiliar CPD, que é controle de processamento de dados. Os interessados devem levar os documentos pessoais e currículo no Cine de Magé, que fica na Avenida Simão da Mota, sem número, ao lado da Agência dos Correios, ou no Cine Piabetá, que fica no espaço Mais Amor por Você, na rodoviária. Informações também através do e-mail trabalho@magé.rj.gov.br. Em Teresópolis, o novo exame microbiológico das águas das fontes do município parece até uma repetição do anterior. Isso porque das 13 fontes que são examinadas regularmente pelo laboratório da Secretaria de Saúde, 2 estavam impróprias para consumo e uma não tinha água no dia em que foi feita a coleta do material. Então, das 13 estão impróprias para consumo a João Raposo, no bairro da Tijuca, e a Taumaturgo, no bairro do mesmo nome. Já na região do Perpétuo, a fonte, mais uma vez, estava sem água. As demais estão liberadas para consumo humano. Após protesto dos servidores e reclamações de vereadores no plenário da Câmara Municipal de Rio das Ostras, o prefeito Marcelino Borba anunciou que esta semana recebeu minuta do projeto de lei que prevê a revisão do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais da educação pública do município. O documento foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, segundo a Prefeitura, a pedido do próprio Marcelino, em diálogo com os sindicatos que teriam colaborado na elaboração da legislação com representação legítima. A Prefeitura reforçou que desde 2012, quando a lei foi publicada, ela não passou por atualizações. Vamos falar agora em esportes. Fluminense só empata no retorno ao Brasileirão após data FIFA. Você acompanha agora as notícias do Brasileirão. Depois de cerca de 10 dias de paralisação, o Campeonato Brasileiro
retomou aí a sua 11ª rodada nesta quarta-feira, dia 21. Você vê o gol de Samuel Xavier, que garantiu o empate entre Fluminense e Atlético Mineiro em Volta Redonda. O Galo havia marcado 1-0, Fluminense empatou com o gol do lateral. Vale lembrar que os demais resultados foram São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 0, Fortaleza 1, Santos 0, Corinthians 2 e Bahia 1, Palmeiras 0. Todo o resumo da rodada desta quarta, dos jogos de quinta e muito mais do esporte no fim de semana no Esporte Mais. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo. Cariocas e fluminenses sentiram na pele a noite e a madrugada fria que se abateu no estado. Para essa quinta-feira, os termômetros devem registrar mínima de 12 graus centígrados na capital. Durante o dia, a temperatura máxima deverá registrar 28 graus centígrados. Acompanhem! Nesta quinta-feira, o tempo firme ainda deve prevalecer sobre boa parte do sudeste do país. Chove apenas de maneira muito isolada na faixa do litoral norte do Espírito Santo e no extremo sul de São Paulo, mas o acumulado é muito pouco expressivo. As baixas temperaturas vão dar condições para a formação de geada no sul de Minas Gerais. Além disso, mínima de 12 graus em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e a temperatura máxima esquenta mais até o meio da tarde na capital fluminense. 28 graus estão previstos em Vitória, 26. Em relação ao estado de São Paulo, as temperaturas não devem se elevar tanto até o meio da tarde. Acompanhe agora as notícias em destaque nas redes sociais. O presidente Lula aponta Campos Neto de jogar contra a economia brasileira. Acompanhe as declarações do presidente. Não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os varejistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, estão brigando com a taxa de juros. Os pequenos e médios empreendedores estão brigando com a taxa de juros. As pessoas que precisam de crédito para tocar a economia e tocar as suas atividades estão brigando com a taxa de juros. Porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 3,75 com a inflação de 5%. Ou seja, cada vez que reduz meia inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. Nós temos 72% da sociedade brasileira endividada com algum tipo de dívida, mesmo que seja pequena. Então, o problema não é do governo, o problema é da sociedade brasileira. Eu tenho cobrado dos senadores. Foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então, os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que foi a lei aprovada para ele cumprir. Na lei que está aprovada, ele tem que cuidar da inflação, tem que cuidar do crescimento econômico e tem que cuidar da geração de emprego. Então, ele tem que ser cobrado, é só isso. Quando o presidente indica o presidente do Banco Central, quem era cobrado? Era o presidente. Você tem noção de quantos presidentes do Banco Central o Fernando Henrique Cardoso afastou? Foi 3 ou 4 que ele afastou, porque o presidente indica que o cara não está fazendo o trabalho bom, afasta ele. Agora não. Agora o presidente não pode fazer nada porque ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Então o Senado é que tem responsabilidade de cobra dele. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. Não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está 3,75. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Com a palavra Dirceu, o guru da esquerda, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro foi toda arquitetada para a perpetuação da esquerda no poder. Abre aspas. Disputa de narrativas e política. Fecha aspas. Ouçam e tirem as suas conclusões. Bem, como em todo o processo
pós-derrota, né? Porque houve uma derrota do golpe de 8 de janeiro e uma derrota do Bolsonaro nas urnas. Né? O ajuste de contas sempre é também conflituoso e é disputado, não só na narrativa, mas no processo de investigação e depois no inquérito e depois no processo judicial propriamente dito. Então, aí precisaria a disposição dos atores, né? Que estão, nesse momento, a Polícia Federal, os tribunais, caso o Supremo Tribunal Federal, certo? E nós, né? Porque eles, principalmente o ator Forças Armadas, nós já temos todo um histórico das Forças Armadas brasileiras, né? Há, evidentemente, acho que uma tendência à punição do Bolsonaro, porque tudo indica que ele ficará inelegível, porque há provas materiais de prática de crimes que o tornam inelegível. E é preciso ver se ele será acusado, que até agora não foi, né? Tem centenas de acusados de tentativa de golpe, né? De crime contra a ordem democrática, né? Estado de direito democrático. Não sei se ele será. Então, essa é uma disputa de narrativa e uma disputa política. Né? É preciso punir de maneira exemplar, e todos e todas. E é preciso dar publicidade para que toda a nação tome conhecimento do que aconteceu. Qualquer comportamento que não seja esse vai nos custar muito caro no futuro. Eu acredito que aprovar a âncora agora, depois da reforma do IVA, vai nos ajudar a atravessar esse período até 2004. O importante é sair de 2004 de pé. Nós temos que construir um discurso político, uma articulação política, fazer uma campanha que nos dê condições de avançar em 2005 e vencer em 2006, porque não há projeto para um país como o Brasil, 4 anos. Não existe para nenhum país do mundo. Bom mesmo é governar 20 anos. Muito obrigado. Na sabatina do Senado, destaque para Cleitinho. O parlamentar mineiro bombou nas redes sociais ao defender o voto aberto e votar claramente contra a indicação de Zanin e explica, com simplicidade, as razões de não apoiar o advogado de Lula. Eu deixar aqui já meu voto aqui publicamente, porque para mim, a administração pública, para mim, o princípio dela é a transparência. Eu devo isso ao meu eleitor que votou em mim. Meu eleitor quer saber em quem que eu votei. Até acho respeito aqui, mas eu acho que não deveria ter voto secreto. O voto deveria ser aberto. Se o representante, a gente é representante, a gente teve o voto do eleitor. A hora que chega aqui, a gente vai votar secreto. Então, quero deixar bem claro que o meu voto é contra e vou explicar meus motivos do meu voto ser contra. Primeiro, não é nada contra o senhor. Fique claro isso. Eu acho que aqui, quando era o Bolsonaro, a oposição pegou e votou contra. Né? Agora nós somos oposição e estamos votando contra. Então tem um consenso aqui que não é legal o presidente indicar, dependendo. Então já tem uma PEC que desde 2019, cabe a vossas excelências, como eu aqui, votar esse projeto. A gente pegar e tirar essa indicação do presidente. A gente colocar mandato. Agora cabe a nós discutir isso. A gente precisa, como essa casa é cara, a gente tem que ser produtivo. Então, assim, o que eu não voto no senhor é pelo fato do senhor ser advogado do presidente Lula. E aí vai falar assim, Cleitinho, mas se fosse o Bolsonaro também indicando advogado dele, eu votaria contra. Porque é questão de transparência. Para mim, política é transparência. Mas como todo mundo já disse que já vou chamar de Vossa Excelência, você será o ministro, o que eu vou te pedir aqui é pelo povo. Olhando nos seus olhos aqui. Julgue a favor do povo. Finalizando esta edição do Plantão de Notícias, só nos resta agradecer aos nossos telespectadores pela sua paciência, pela sua atenção e a nossa equipe, sempre presente de técnicos. Muito obrigado. Em breve estaremos de volta. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.